Vamos continuar aqui a leitura do nosso livro, tá? A concepção equivocada dos deuses como uma ilusão dos primitivos. Não é minha intenção escrever uma história da pesquisa mitológica a partir do classicismo alemão. Para o que aqui tenciono mostrar, bastam algumas indicações. Assim, mais de um nome de prestígio ficará sem ser mencionado. Dirigiremos agora nosso olhar para a segunda metade do século XIX, época da ascensão das ciências naturais e do darwinismo, em que foram lançadas as bases da maneira de pensar que ainda hoje prevalece, quase por toda parte, acerca das religiões míticas, e em particular a respeito da religião grega. Por religiões míticas, há que entender as politeístas. Aos homens de formação cristã, judaica ou muçulmana, que são monoteísmos, elas parecem, por conta de seus múltiplos deuses, de sua valorização deste mundo, de sua plasticidade, de seu antropomorfismo, carecer do sentido do genuinamente divino enquanto unidade, transcendência, onipotência, onisciência e bondade infinita, e, portanto, carecer da religiosa gravidade da adoração do legislador, juiz e pacificador. Isto se aplica, em particular, ao coro olímpico de deuses, tão encantadores enquanto figuras que, nesta perspectiva, parecem demasiado terrenais para merecerem o nome de Deus. Será que essa rejeição à mitologia grega não era porque os deuses eram vistos como aqueles que beneficiavam os homens? Será que não é justamente essa questão que incomoda o monoteísmo, que afirma um Deus que se pretende único, se pretende o Criador e o legislador e o juiz, né? E que ao se pretender ter essas funções, ele a ideia, né, é que ele não que ele seja externo ao mundo. Portanto, diferente dos deuses olímpicos, que eram inerentes ao mundo, né? Eram manifestações espirituais da natureza, dos diferentes aspectos da vida. Por isso mesmo, acreditou-se ter de deixar à estética e ao evolucionismo científico a consideração de suas origens e de sua natureza. E deu-se que a doutrina do evolucionismo, no lugar de um autêntico estudo da religião, propôs uma teoria acerca dos primórdios do pensamento humano e de seu desenvolvimento no curso dos milênios. Subentendia-se, claro está, que os começos tinham de ser concebidos como os mais rudes possíveis. Deste modo, obviamente, se entrava em choque com a doutrina bíblica segundo a qual o Deus único se revelara ao homem no princípio de todas as coisas. Mas, ainda assim, a ciência prestou um grande serviço à teologia, com a prova cabal de que a crença nas incômodas
divindades pagãs só era explicável pelos erros dos primitivos. Então, o evolucionismo entrava em choque com a doutrina bíblica, porque para esta, o Deus único se revelava ao homem no princípio de todas as coisas. E para o evolucionismo, não há tal coisa, né? Não há Deus único, né? Não há nem Deus, né? Mas foi interessante para os monoteísmos a visão evolucionista recaindo sobre a mitologia grega, porque a colocou como erros primitivos, né? Isso ajudou o cristianismo a se afirmar como religião única do Ocidente. E que erros eram esses, os erros dos primitivos? De um modo sintomático, eram simples falhas de ordem lógica do pensamento e da experiência, já que, no fundo, o homem dos mitos e cultos não deveria ser diferente do homem racional e técnico do século XIX. Está dizendo aqui que o homem essencialmente é o mesmo. A diferença é que no tempo das chamadas religiões míticas, né, eles estavam vivendo sob erro do pensamento e da experiência. E no século XIX o homem atingiu, o homem era o racional, não sujeito a esses erros dos primitivos, mas numa visão evolucionista o homem é o mesmo. Ele só se livrou do erro. Essa é uma ideia evolucionista. Não quer dizer que é do Darwin, né? Isso é uma apropriação do Darwin. Então, segundo essa ideia, você pode entender o homem como sendo o mesmo em todas as épocas históricas, mudando os erros sobre os quais ele vive, mudando as formas de vida sobre as quais ele vive, como se elas fossem supérfluas, como se o homem não fosse totalmente outro, mudando as formas de vida dele. O homem grego não é o mesmo homem que o homem moderno, racional. O homem grego, ele vivia o seu mundo como sendo revelado para ele por meio dos deuses, que são essas manifestações espirituais da natureza. E o homem tinha inclusive revelado para si mesmo o ideal, o que era o homem, isso através dos deuses. Lembra que tem uma parte nos deuses da Grécia, do Valteoto, em que ele fala que não é que houve na religião homérica uma antropomorfização dos deuses, mas houve uma teomorfização do homem. O homem, ele se elevou aos deuses ao ver a natureza e ele próprio no espelho dos deuses, no que os deuses mostravam para ele de perfeição. Então a gente continua no próximo vídeo.